Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Essa é a lição de hoje, irmãos. Buscai as coisas que são de Deus. Hoje é a última lição do trimestre e estaremos hoje dando continuidade ao livro de estudo, ao livro de Colossenses. E o nosso texto áureo hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu peço à irmã Regina, nossa querida irmã Regina, que por favor leia o nosso texto áureo da lição de hoje. Irmã Regina, por favor. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus. Sinto-me bastante alegre neste momento, com esta oportunidade que o irmão Gildeval me deu de estar falando nesta EBD online, que ele cuidadosamente elabora todos os domingos. Estamos encerrando a lição do trimestre e coube-me recitar o texto áureo, que está em Colossenses capítulo 3, verso 1, que assim diz: Portanto, se estás crucificado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado, irmão Gildeval. Deus te abençoe. Muito obrigado, irmã Regina, por sua participação na nossa escola dominical. Quero lhe lembrar que no próximo trimestre a senhora estará aqui dando aula também, viu? Contribuindo com a nossa EBD, até porque a senhora é professora de uma das classes da nossa escola bíblica dominical. Irmãos, o objetivo da nossa lição de hoje é compreender a importância de colocar seu pensamento e interesse nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E como a irmã Regina leu o texto aí em Colossenses 3:1, já que foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E quando a gente fala de buscar as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus por meio da santidade, eu gostaria que o pastor Raimundo nos falasse como buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Pastor Raimundo. Irmãos, graça e paz, querida Igreja do Senhor Jesus, Igreja Batista Sião, saudações de paz e abraço fraterno a todos os irmãos em Cristo. Bem, nós vamos falar hoje, de forma bem resumida, em 5 minutos, sobre o seguinte tema: a busca pela santidade, né? Buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Buscar as coisas de Deus por meio da santidade. E o texto que nós vamos ler está aqui em Colossenses capítulo 3, onde Paulo começa a dizer o seguinte: Portanto, se fostes já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto, lá do alto, e não nas daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí no versículo 4 ele diz: Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós então também vos manifestareis com ele em glória. Aí ele vem propriamente o tema que nós vamos comentar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, a impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja bem, Paulo está falando claramente sobre o estilo de vida que o cristão deve incorporar, adotar, deve receber e ao mesmo tempo buscar de Deus. Deus em Cristo nos salvou, nos perdoou e nos justificou. Mas Deus nos colocou num trilho chamado santificação. Este trilho não pode ter paradas, não pode ter interrupções. A santificação é um processo contínuo e deve ser intermitente, não deve ter interrupções, não deve ter escalas. Ainda que tenha etapas, nós devemos crescer, mas não deve ter interrupções, não deve ter obstrução no caminho. A obstrução ocorre quando há pecado e pecado inconfesso, também confesso. Então ele diz que o problema é o seguinte: nós precisamos nos santificar
E o princípio da santificação começa com o abandono do pecado, com o reconhecimento de que há na nossa natureza uma tendência a produzir coisas que são corruptas. Corrupção, impureza. Olha o que ele diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então a santificação é, entre outras coisas, fazer morrer a nossa natureza terrena. Não é pegar e dar um tiro na cabeça. Não é isso. Paulo está falando fazer morrer as vossas inclinações carnais. As vossas paixões que, como Paulo diz, como Pedro diz, guerreiam nos vossos membros. Paixões terrenas. Ele fala de prostituição, desejo desenfreado, quer dizer, lascívia, impureza, tá? Desejo maligno, avareza, todas essas coisas, ódio, vingança, ciúmes, invejas, são atributos da natureza decaída de Adão que nós herdamos quando ele pecou lá no Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram. Então a natureza do diabo, do demônio, entrou em Adão, e essa natureza, essas características da natureza do diabo entrou em Adão, e isso passou a todos os homens. Então Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O grande desafio da santificação é esse, é fazer morrer dia a dia a nossa natureza terrena. Nosso egoísmo, nossa maldade, a malícia, a impureza sexual, não é? A mentira, o pecado que, se nós deixarmos, ele brota de dentro de nós. E santificação nada mais é do que receber e deixar que seja desenvolvido em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. O caráter de Cristo em nós, que é nada mais, nada menos do que o fruto do Espírito. Não é? A natureza carnal são as obras da carne, expressas ali. O fruto do Espírito é a natureza de Cristo, expresso também por aquelas 9 qualidades que são manifestas ali. E nós devemos deixar e buscar que essas atribuições de Cristo sejam desenvolvidas em nós. Se essas atribuições forem desenvolvidas em nós, a nossa natureza carnal cada vez menos terá espaço. A nossa natureza carnal terá cada vez menos espaço. Ela perderá força. Não é que ela deixará de existir, mas ela deixará de ter lugar. Ela ficará no lugar dela. Ela ficará fora de cena. Mas se nós alimentarmos mais a nossa carne do que o nosso espírito, deixando que sobressaia a nossa natureza carnal, e não deixarmos que o espírito apareça em nós através da natureza de Cristo, ou a natureza de Cristo através do espírito apareça em nós, então o que vai sobressair são as obras da carne. Não? E nós bem sabemos quando é que nós estamos agindo pela carne e pelo espírito. Que a graça do Senhor seja contigo, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Raimundo, por sua participação, por sempre estar aqui disposto a contribuir da nossa Escola Bíblica Dominical. E agora vamos lá no Garcia, falar com a irmã Antônia. Irmã Antônia, buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. E olha o que está escrito em Colossenses 3:13, eu sei que a senhora vai ler, né? Mas é muito importante isso. Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Como isso é difícil. Irmã Antônia, fale-nos um pouco sobre esse tópico. Bom, meus amados irmãos, como o tempo passa tão depressa, né? Estamos nós aqui de novo para mais uma Escola Bíblica Dominical, né? Aprender da Palavra de Deus, para que a gente possa, nesses momentos de dificuldade, estar prontos e seguros para atravessar o que der e o que vier diante de nós com o Senhor. Pois bem, a lição de hoje, nós temos o tema: buscai as coisas que são de Deus. Irmãos, como é difícil buscar as coisas que são de Deus. Desde o princípio foi assim. Eva, Deus deu a ordem, passava de tarde para conversar com elas, mas ela olhou para a fruta, gostou, olhou de novo, pegou, comeu. Então nós somos assim, nós somos carnais, mais do que espirituais. E buscar as coisas que são de cima não são fáceis. E o que nos compete hoje é: buscai as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Amar não é fácil, amar é difícil, mas nós podemos amar porque o Senhor nos ensinou a amar. Ele nos amou primeiro e nos deixou
prontos para amar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Pois bem, meus queridos, para que nós possamos praticar isso, tem 3 coisas importantes. Primeiro, nós precisamos notar o nosso próximo, notar o nosso irmão, saber que ele existe. Às vezes a gente está convivendo com as pessoas, mas não dá a menor importância. Nós precisamos dar importância às pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a primeira coisa. Depois, notando essas pessoas, nós precisamos nos relacionar com elas. Estar entrelaçados, nos relacionando, conversando. E é nesse relacionamento que nós vamos descobrir as suas necessidades, para que nós possamos ajudá-la ou satisfazê-las no todo. Se a gente não pode, pede para mais alguém, faz tudo que puder, mas nós precisamos aprender a atender às necessidades do nosso irmão. Mas precisamos para isso ser verdadeiros, não podemos ser falsos. Nós temos que ser verdadeiros com o nosso irmão. E para ser verdadeiros com o irmão, com o que está ao nosso redor, nós precisamos ler a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos ter uma orientação de como proceder com o nosso próximo. Tem tanta gente aí dizendo 1000 maneiras de ajudar e 1000 maneiras de receber gratidão por isso, recompensas por isso, mas a palavra de Deus diz certinho como é que nós vamos atender a necessidade do irmão. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, estudar, não é só ler assim, passar o olho e tal, estudar a palavra de Deus para nós podermos entender. Depois que nós estudarmos bastante, nós precisamos de um tempo para meditar. E ao meditar na palavra do Senhor, nós vamos interiorizar essas verdades. Elas vão estar dentro de nós. Aí sim, quando a gente descobre a necessidade do irmão, a gente tira de dentro de nós, do nosso coração, aquilo que está guardado do conhecimento da palavra de Deus e aplicamos com o nosso próximo. Praticamos o amor na vida dele, na nossa vida. E às vezes acontece aquilo que diz na Bíblia: melhor coisa é dar do que receber. Às vezes a gente fica muito mais feliz quando dá as coisas, quando doa. Não é só bens não, mas uma palavra, uma compreensão, um pouco de sentimento, tudo, e coisas também. Coisa melhor é dar do que receber, nos ensinou a palavra de Deus. Então, meus queridos, estamos orientados sobre isso. Agora é só praticar. Olhar para Deus, as coisas principais que Ele nos ensina. Notar o irmão. Ser sincero ou sincera para com Ele. Identificar as suas necessidades pelo relacionamento que vamos ter com Ele. E aí, então, nós vamos poder, com o conhecimento que temos da palavra de Deus, nós vamos poder atendê-lo nas suas necessidades e fazer o que a lição está nos pedindo. Praticar o amor fraternal para com o nosso irmão, tá certo? Então, que Deus nos ajude a nós entendermos essa verdade e praticá-la grandemente. Muito obrigado, irmã Antônia, por sua participação. E agora vamos sair do Garcia e vamos lá no Cabula falar com a irmã Miriam Coelho, professora também de classe. Irmã Miriam Coelho, buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Por favor, fale-nos um pouco sobre esse tópico. Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto que me foi entregue da lição foi buscar as coisas que são de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Leitura em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra fala: habite ricamente em todos vós, a palavra. Habitar é muito mais do que estar temporariamente, por algum tempo, né? Habitar é algo definido e definitivo, e é assim que Paulo fala da palavra em nós. Acolhida integralmente, não em parte. Devemos amar a palavra de Deus de maneira rica e abundante em nós.
não manipulada com interesse e conveniências, pensando somente o que interessa, não é? E desprezando outras partes. Muitas das vezes acontece isso, e isso traz confusão e traz dificuldade. Tem gente que gosta de ler uma coisa e não gosta de ler outra. E nós precisamos ler e aprender todo o conselho de Deus, não é isso? Então, a palavra de Deus ela é definitiva, completa, abundante, ou seja, ela é suficiente. 2 Timóteo 3,16, Paulo ensina que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, plenamente e suficientemente. Essa palavra é que vai ditar as nossas vidas e os nossos relacionamentos com nossa família, amigos e nossos irmãos. Essa parte do capítulo 3 de Colossenses é a parte prática que Paulo fala no convívio de nós com nossas famílias, com nossa igreja, com os nossos amigos, enfim, a nossa caminhada neste mundo. A primeira parte ele fala da suficiência de Cristo. Da suficiência de Cristo e meio às heresias que estavam acontecendo, se apresentando em Colossos, de judaizantes e gnosticismo. E ele vai fazer uma explanação maravilhosa no capítulo 1 ou 2 de quem é Cristo. Cristo é suficientemente pleno para as nossas vidas, com a sua morte, com a sua ressurreição, e que não precisa introduzir outras práticas no culto cristão, que não seja somente Cristo, porque o culto é cristocêntrico. E aí no versículo 3 ele vai falar no capítulo, né? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, portanto, se fosse, ele vai começar concluindo de tudo que ele falou no 1 e 2. Então ele vai vindo falando dos nossos relacionamentos com as pessoas e como nós devemos viver uma vida cristã plena. E no final ele termina que a palavra de Deus habite abundantemente em nós. Nós só podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo através da tua palavra. Jesus Cristo disse, santifica na palavra, a tua palavra é a verdade. Não é isso? Essa palavra é que dita os nossos relacionamentos, eu já falei sobre isso. A palavra de Deus, ela norteia os nossos relacionamentos. Sem a bendita palavra, fica impossível viver a prática da instrução mútua com sabedoria. Quando a palavra de Deus habita em nós, toda repreensão, ensino, correção passa a ser uma letra de canção de vida, ou seja, a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Está em Colossenses 4, 6. Tirando isso para minha vida devocional, minha vida de crente, o que ocupa minha mente e meu coração? A que eu dou a primazia na minha vida? Não é isso? Nós temos as nossas lutas, nossos afazeres, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Leio a Bíblia constantemente, aproveita este tempo que nós estamos tendo de pandemia dentro de casa, isolados socialmente, para ler mais a palavra. Se devido a algum imprevisto eu fale em um dia de leitura da palavra de Deus, eu recomeço o mais rápido possível. Nós devemos nos deleitar na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 105, Salmo 119, 105, 50. Irmãos, estamos na prova e nesta tribulação, presos em casa, muitos morando sozinhos, solitários. Ai de nós se não fosse esta palavra e a comunhão em Cristo pelos nossos relacionamentos com nossos irmãos, com cânticos, hinos, salmos, leitura da palavra, até que passe esta calamidade que nós estamos atravessando, essa hora difícil.
a palavra nos exorta, nos repreende, nos consola, nos vivifica e norteia os nossos relacionamentos com os irmãos e com o nosso viver com Cristo, o nosso viver diário. Obrigada. Obrigado, irmã Miriam. E vamos ouvir agora uma outra professora. Buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, nela permanecendo atento com ações de graças. Vale salientar e informar os irmãos que o próximo trimestre nós vamos estudar exclusivamente sobre oração. E o autor aqui da lição desse trimestre, ele diz: buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. E para falar sobre isso, sobre esse tópico, eu gostaria de ouvir a irmã Tereza Barbosa para nos falar um pouco sobre esse tópico. Irmã Tereza, por favor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos estudando a palavra de Deus. Hoje estamos estudando uma das cartas de Paulo escrita aos crentes de Colossos. E ele faz as recomendações orientadas pelo Espírito Santo de Deus, porque, na verdade, irmãos, só mesmo através do Espírito Santo de Deus para um líder da qualidade do apóstolo Paulo, e hoje, quanto aos que nós temos hoje, a liderança do povo de Deus, para saber o que se passa dentro da igreja, é preciso ter o discernimento e a revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, porque somente Ele é quem pode sondar o profundo e oculto de cada coração. Por isso, o Espírito Santo de Deus revela para o apóstolo Paulo a necessidade de escrever esta carta, orientando com relação a perseverar em oração. E no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. A palavra de Deus, ela nos ensina, através do rei Salomão, capítulo 3 em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Mas nós não encontramos a orientação de que há tempo para orar. Não existe tempo determinado para a igreja viver em oração, mesmo porque a oração ela sempre foi um instrumento forte e principal para todo o povo de Deus vencer toda a batalha que eles enfrentavam, e através da oração eles clamavam ao Senhor e o Senhor lhe respondia com resposta de vitórias. Com relação à ira de Deus sobre as nações, a oração era um instrumento para o seu povo clamar a Deus e o Senhor apaziguar, aplacar a sua ira sobre determinado povo, determinada nação. E através da oração é que o Espírito Santo de Deus, hoje, nós teremos o discernimento para ver e para descobrir ensinos errados dentro da igreja, ensinos distorcidos, ensinos, podemos dizer, atrelados a provérbios populares, que nós ouvimos muito isso dentro da igreja. Por exemplo, ouvimos sempre alguém dizer assim: Deus diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Isso é um provérbio popular, não é um versículo bíblico. Ouvimos também dentro da igreja alguém dizer assim: nós temos um anjo da guarda. A palavra não diz que crente tem anjo de guarda. A palavra diz que o anjo do Senhor está ao redor dos que o temem e os livra. Essa é a importância da igreja viver em oração. O apóstolo Paulo ensina que deve ter persistência, fervor, ação de graças na oração. Quando ele fala ação de graças,
ele está mandando, ele está dizendo que cada um de nós, ao orarmos, nunca esquecermos de agradecer a Deus por Jesus Cristo, seu Filho. Porque a oração, na verdade, ela deve ser o estilo de vida cristã para preparar, para enfrentar os momentos difíceis e não se abalar. Por isso que o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, esse não se abalar, para isso a igreja tem que ter uma vida consistente em oração, porque é a oração que sustenta a igreja. A mensagem do Senhor Jesus, por meio do apóstolo Paulo para a igreja, estava preparando para que a igreja vivesse em oração, era para se preparar, para enfrentar também mestres, filósofos, que tentavam combinar suas práticas, ou seja, as práticas do paganismo, daquele século presente, junto com as doutrinas da igreja, com as doutrinas cristãs, isto querendo induzir os cristãos a deixarem o verdadeiro ensino e ficarem vulneráveis a uma possível apostasia. Hoje, nós vivemos também nesse contexto. A liderança, ela tem que ter seriedade. Então, hoje, nós que somos chamados por Deus para exercer o seu ministério, temos também que ter esta presteza. Temos que ter o cuidado de levarmos nosso chamado a sério, para não corrermos no risco de vivermos só pregando o evangelho, que é o que nós estamos convivendo hoje. Líderes que esquecem que a ordem de Jesus foi: ide, pregai o evangelho e ensinai a todas as criaturas. O que nós estamos vendo hoje, essa deficiência dentro da igreja, é que malmente uma boa parte está pregando e deixando que cada um aprenda com quem quiser e como quiser. Só que para esses tais líderes, Jesus ele deixou bem claro que para os tais, naquele grande dia, os açoites, ou seja, sofrerão maiores açoites, porque tiveram consciência da sua responsabilidade e negligenciaram. Portanto, o evangelho de Cristo, ele é para ser pregado e ensinado. E este ensinar requer uma vida abnegada, uma vida de compromisso com Deus e uma vida de oração, para não misturar, ou seja, não atrelar as ideias pagãs, filosóficas, com o contexto da palavra de Deus. E que o Senhor nos conceda o discernimento do Espírito Santo para um perfeito ensinamento da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, irmã Tereza, por sua participação. E agora nós vamos ouvir uma outra professora. Hoje já está tendo professora aqui. Hoje tivemos o pastor Raimundo, que iniciou a nossa escola hoje dentre os professores, e depois só mulheres hoje, né? As professoras hoje estão firme e forte aí, contribuindo com a nossa escola bíblica dominical. E para finalizar, entre os professores, nós vamos ouvir mais uma professora, a irmã promotora de missões, a irmã Ana Cláudia. Irmã Ana Cláudia, buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Colossenses 4, 5. E olha o que é que o autor diz, o que é que Paulo diz. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Irmã Ana Cláudia, fale-nos um pouco sobre esse tópico. Graça e paz, queridos. Último tópico da nossa lição de hoje. Buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso.
Então, a palavra sabedoria, ela se refere à capacidade, né? O que pode ser adquirido em nossa vida quando colocamos em prática os ensinamentos dados por Deus. E também devemos ter bom senso, que é a capacidade de agir de forma coerente, sensata, prudente e inteligente em qualquer situação. Colossenses capítulo 4, verso 5 diz que andai em sabedoria para os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Então aqui o apóstolo Paulo, ele dirige uma breve lista de admoestações aos leitores, mostrando como eles deveriam viver no mundo da sociedade contemporânea. Então o primeiro ponto aqui, andai em sabedoria, está relacionado aqui com o nosso testemunho. É o andar em novidade de vida. Está registrado lá em Romanos capítulo 6, verso 4. Então, esse andar e falar tem que estar em harmonia. Porque nós somos observados. Né? Lá em 1 Pedro capítulo 2, 12 diz: tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes não salvos. Porque assim, mesmo que eles acusem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da sua vinda. Então a sabedoria, queridos, requer o quê? Reflexão, ponderação. E se nós temos falta de sabedoria, o que é que Tiago nos ensina? Que devemos pedir ao Senhor. E Ele nos concede, né? Segundo ponto, aproveitando bem cada oportunidade. Então cada um de nós tem um ponto limitado neste mundo. Né? Tem um tempo limitado nesse mundo. E Paulo, ele nos exorta a usar o máximo possível desse tempo. É o kairos, em grego, que é o tempo adequado para agir. Então devemos agir da melhor forma possível, aproveitar cada oportunidade com sabedoria. Efésios capítulo 5, de 15 a 16, diz assim: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, quando estava preso lá em Roma, o que ele fez? Ele aproveitou de uma forma sábia, né? O tempo que ele estava preso, ele estava ali pregando, ele estava ali evangelizando. Então, de fato, ele aproveitou cada momento. E Paulo era assim, né? Ele sempre aproveitava esses momentos. Se estava preso, se estava em qualquer situação e circunstâncias, ele estava ali falando do Evangelho. É o saber ouvir, ter sabedoria, falar, entender as oportunidades para cada momento, cada tempo, cada situação. E o interessante é que a sabedoria também agrega gente, né? O terceiro ponto é: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Quando o apóstolo fala temperada com sal, é uma palavra certa no tempo certo. Palavra edificante para se dizer a uma pessoa aflita, uma pessoa cansada e ansiosa. Principalmente nesse tempo agora de pandemia, de isolamento social, mas não de isolamento espiritual, né? E precisamos ter uma palavra, pessoas que precisam das nossas orações, de uma palavra de conforto. E para concluir, queridos, eu vou deixar aqui 2 versículos. O primeiro: antes santificai o Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Segundo texto: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no mundo de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses capítulo 2, 15 e 16. Então que possamos agir com sabedoria, com bom senso, que possamos pedir a orientação do Senhor, porque Ele nos dá, buscando em oração, em comunhão com o Pai, porque assim Ele nos revela a sua vontade, e que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada, Ana, que Deus continue te abençoando, minha irmã. Meus irmãos, e para finalizar o nosso estudo de hoje, e encerrando o trimestre,
o autor nos chama a atenção aqui de alguns pontos muito interessantes. A vida apresenta tantas coisas que buscamos agregar ao nosso viver. Algumas dessas coisas são úteis e necessárias porque fazem parte de nossas necessidades e projetos de vida. Mas não podemos, em tempo algum, nos esquecermos de desenvolver as prioridades no reino do Senhor. Prioridade sempre de buscar a Deus. Como buscar as coisas que são de Deus? A cada dia escreva ou simplesmente mentalize as coisas que você diariamente precisa priorizar. Que é quando você faz essa relação, é que você vai ver quantas coisas desnecessárias você está priorizando. Não esqueça que vivemos aqui neste mundo, mas somos cidadãos dos céus. E para terminar, que os nossos pés estejam andando aqui na terra, mas que nossa mente e coração nunca deixem de buscar e pensar nas coisas que são do alto. É isso que nós devemos priorizar, as coisas que são do alto, porque a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui realmente por por um espaço de tempo momentâneo, mas nós sabemos que a nossa moradia é ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do seu Pai, o eterno Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Apenas lembrando aos irmãos que no próximo trimestre nós estaremos iniciando um estudo bem profundo sobre a oração. E que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê um bom domingo. Um abraço a todos.